Central de Notícias TV. A TV feita por você. Esse é o programa Jornal da Manhã aqui pela sua emissora. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue participando conosco, fale direto com a nossa produção. O telefone é 98-3248-0746. E agora, recebendo aqui nos estúdios do Jornal da Manhã, ele que é formado em administração, estudante de direito, vereador de São Luís pelo Partido da Mobilização Nacional, PMN, Álvaro Pires. Bom dia, Álvaro. Satisfação recebê-lo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, queridos ouvintes. A satisfação é nossa. É sempre uma alegria poder estar aqui conversando com você, Humberto, e ouvintes da Central de Notícias. Olha, um dos motivos que levou a gente a convidar o Álvaro para participar aqui do Jornal da Manhã são algumas bandeiras, alguns projetos interessantes, alguns até com repercussão a nível nacional, que poderia estar sendo discutido no Congresso Nacional, como, por exemplo, a defesa deles da utilização de EPIs, os equipamentos de proteção individual para motociclistas, principalmente o pessoal que trabalha com aplicativos, né? Tem outros projetos de lei que nós vamos aqui conversar durante essa entrevista. Mas, vereador, o que levou você a defender essa bandeira no âmbito municipal aqui em São Luís? Queridos ouvintes, esse projeto é de extrema importância para a nossa cidade, para nosso estado e para o país. Para todos os efeitos, nós começamos ele aqui na nossa cidade, que é um projeto ainda municipal, no Legislativo. A gente visitou o Hospital Socorrão 2 e conversando com os pacientes que lá estavam, a grande maioria dos pacientes eram acidentados, estavam lá porque sofreram um acidente de moto. E a grande maioria, 90%, a gente fez a estatística, a gente viu os números, todos eram ali por motivo de... eram motoristas de aplicativo que estavam prestando serviço e sofreram acidente no trânsito e foram parar lá no Socorrão. Esse projeto, o qual a gente apresentou na Câmara Municipal, que ganhou uma notoriedade nacional, a gente faz com que essas empresas de aplicativo que estão aí em outros estados, quando ela cria esse aplicativo e credencia esses motociclistas a trabalhar nestes aplicativos de forma indireta, a gente faz com que essas empresas ela tenham pelo menos a preocupação e a obrigação agora, que na Câmara a gente vai obrigar, essas empresas só terão alvará de funcionamento se ela credenciar com EPI esses motociclistas. A gente fez um estudo e a gente chegou à conclusão que um acidente de moto, por menor que seja, ele custa algo em torno de R$100 mil para os cofres do município, que no final das contas somos nós que pagamos. Tu bota aí, digamos, o cara arrasta o calcanhar no asfalto e ele não está usando a bota necessária para dirigir a sua motocicleta e ele sofre esse acidente, vai parar no Socorrão, aí ele já tem direito a 40 salários mínimos de seguro DPVAT. Esses 40 salários mínimos quem paga somos nós. Qualquer aparelho ortopédico tem um custo absurdo, é tudo muito caro, um parafuso ortopédico, o médico ortopedista, o valor é alto. E muitas das vezes a gente constatou que não precisa só de um ortopedista, precisa de um neurocirurgião. E a conta fica muito alta. Quando ele usa esse equipamento de proteção individual, praticamente o cara não se acidenta. Não se acidenta, inibe em 100%. Se vocês olharem os motociclistas da Equatorial, todos usam equipamento de proteção individual, são muito bem equipados. Os motociclistas do Coco Bambu, dessa empresa que tem gastronomia no nosso estado, são todos muito bem equipados. Então a gente chegou à conclusão, se a gente conseguir fazer com que essas pessoas usem esse equipamento de proteção individual, nós iremos tirar um custo absurdo e também salvar vidas. Quando a gente mexe com um problema desse, nós estamos salvando vida, nós estamos
inibindo um problema maior para a nossa cidade. O vereador também levantou o questionamento a respeito dos lucros desses aplicativos, que muitas vezes, em detrimento do lucro do trabalhador, daquele que está indo realmente fazer a entrega, está indo a campo trabalhar, que ele fica, às vezes, com uma porcentagem menor do que o do aplicativo, quer dizer, os recursos vão mais para o aplicativo do que para o trabalhador? É isso. Às vezes o cara que criou o aplicativo está em outro estado, como eu detectei. A maioria são da cidade de Osasco, São Paulo. Eles nem sequer pagam o ISS para o município. E além de ele ficar com um lucro absurdo, o motociclista é o que menos ganha, é o que menos tem direito. Então nada mais justo do de eles equipar esse motociclista para que eles possam trabalhar devidamente correto na nossa cidade. Uma outra bandeira que o senhor levantou na Câmara de Vereadores de São Luís foi a locomoção gratuita de bombeiros civis no transporte coletivo durante a pandemia. Qual o objetivo? A gente costuma dizer que a gente consegue entender os problemas da cidade quando a gente anda e quando a gente vive ele. E no período da pandemia, nós percebemos a importância que o bombeiro civil teve para a nossa cidade. E a grande maioria desses bombeiros civis trabalharam de forma voluntária. Eles estavam ali doando a sua vida num momento que talvez muitos saiu de carro e não sabiam nem se voltava, porque o momento era muito delicado. Então nada mais justo de que nós no Legislativo, que detectamos esse trabalho de ser humano que os bombeiros civis fizeram na nossa cidade, de ele ter pelo menos a isenção no transporte, eles estando fardados, eles possam ir trabalhar, prestar esse serviço gratuito e ter a gratuidade no transporte da nossa cidade, para nesse período da pandemia, e posteriormente a gente conseguiu garantir que eles ficassem definitivo com essa gratuidade no sistema de transporte. Uma outra iniciativa sua foi, no período da pandemia, foi de levar alimentação para as crianças carentes das escolas públicas municipais, transformando ali aquele dinheiro, aquele recurso que tinha para comprar os produtos da merenda escolar, transformar isso em produtos de cesta básica para ser distribuída para a população. Isso funcionou na prática? Funcionou. Esse projeto foi muito importante naquele momento. A gente percebeu que muitas pessoas estavam morrendo de fome. E a grande maioria dos alunos que são matriculados na rede pública municipal, uma das coisas que faz com que eles vá para a escola, além do ensino, é a alimentação que lá tem, que garante a alimentação para essas crianças. E muitos estavam nas suas casas sem ter o que comer. E a gente sabe que se trata de um recurso federal, que é o dinheiro da merenda escolar, mas tem a contrapartida do município. Essa contrapartida a gente propôs que fosse transformado em cesta básica e usasse os ônibus escolar para fazer a entrega para esses alunos que estavam com extrema necessidade de alimentação em suas casas. Nós sabemos também, vereador, que um outro tema que o senhor tem defendido é a questão da isenção da contribuição de iluminação pública para aqueles comprovadamente de baixa renda, aqueles que estão aí com a sua renda per capita familiar em torno de 1/4 do salário mínimo. Essas famílias, por medidas de programas sociais do governo federal, elas já têm direito a descontos na conta de luz, né? Que é a chamada tarifa... Cade único. Não, tem a tarifa social, tarifa social, né? Tarifa social. E a gente tem até divulgado aqui no Jornal da Manhã para as pessoas se inscreverem no cadastro único para ter direito a essa tarifa, e agora foi aprovado também que passa a ser automático, né? Aquelas pessoas que estão devidamente inscritas no cadastro único, passa a ser automático o desconto na conta de energia. Porém, elas pagam contribuição, a contribuição de iluminação pública. Vem na conta delas, é isso? É isso. A gente percebeu que a nossa cidade ela sofre um problema muito grave de as pessoas, no final do mês, não ter a condição de pagar a conta de luz, que o valor elevou muito após a pandemia e durante a pandemia. E a gente conversando com essas pessoas, com essa dificuldade de pagar, se ela já não está conseguindo pagar a conta, quanto mais a contribuição. E a gente percebeu que essas pessoas que estão inscritas no cadastro único, programa Cade Único, que é quem tem aí uma renda aproximadamente de 1/4 do salário mínimo,
a gente conseguiu criar uma lei para isentar essas pessoas em suas casas, para ela não ter mais esse compromisso de pagar essa taxa de contribuição nas suas contas, na tarifa da conta de luz. Tem algum levantamento que demonstra qual seria o impacto, por exemplo, quem consome aí 100 kWh mês, qual é o impacto dessa contribuição na conta dele? Dá para ter uma ideia aproximada? Esse estudo eu vou ficar devendo, eu vou pedir essas informações com mais clareza, vou pedir a Equatorial, que na verdade foi feito esse pedido. Nós tivemos dificuldade de informação desse número, porque quando a gente se trata de um projeto desse que vai beneficiar as pessoas e vai tirar do cofre dos empresários, a gente acaba que tem uma dificuldade de ter umas informações mais concretas. Mas exatamente. A gente vai se esforçar para buscar esses números. Um outro tema que nós poderíamos explorar, mas o nosso tempo já se esgotou aqui do programa, temos que obedecer à orientação aqui do diretor da emissora, que foi a equiparação salarial dos agentes comunitários de saúde com o salário também dos agentes de endemias, que é até um assunto que deveria ser levado para o Congresso Nacional, ser discutido no Congresso Nacional, mas é a implantação, a sua defesa, agora que eu queria que resumisse agora nos últimos minutos, como o senhor pretende implantar aí a cultura da Oceania e a cultura portuária na grade curricular da Escola Pública Municipal? Por que essa defesa sua? Se a gente olhar a nossa cidade, em torno dela, a gente vai olhar que só tem água. Nós somos banhados aqui por duas baías. A Baía de São José de Ribamar e a Baía de São Marcos. Cercado de água por todos os lados. Cercada de água para todos os lados. O que liga a nossa cidade ao continente é a ponte Estreito dos Mosquitos. Se formos consultar na cidade, conversando, nós vamos perceber que muitas pessoas se dedicaram e se formaram num curso de enfermagem, direito e diversos outros cursos. Mas a vocação natural da cidade é a água. É o oceano, é a portuária. E a gente percebe que ali na Vale do Rio Doce, no Porto do Itaqui, existem centenas, existem milhares de empregos ali naquela área. Porém, se a gente for conversar com os empregados que lá estão, nós não vamos olhar nenhum maranhense, nenhum ludovicense. E quando a gente olha é muito raro. Então, nada mais justo de que a gente colocar essa cidade, ela tem que andar para o lado que ela deve andar. Qualificar ela para poder aproveitar essa mão de obra, esse potencial que nós temos aqui, né? Isso seria a síntese e o objetivo central desse projeto. A vocação natural da cidade é a área portuária. Eu tenho uns números aqui, Humberto. A cidade de Santos, São Paulo, o porto de lá de Santos, ele tem uma arrecadação aproximadamente de 300 milhões de reais. Essa receita é paga só de ISS-QN, um imposto municipal para o município de Santos. Eu tenho a informação que o Porto de Itaqui, daqui de São Luís, ele é invisível. Ele não paga 50 centavos para a Prefeitura de São Luís. A Prefeitura de São Luís não recebe porque ela nunca procurou tratar o assunto. E eu, quando cheguei no Legislativo, eu olhei essa deficiência e estou aqui apontando, talvez, uma das maiores apostas para essa cidade desenvolver. É tratar essa questão portuária, é fazer com que essas pessoas explorem o que é nosso. Não é justo o Itaquibacanga ser o bairro mais rico do Brasil e lá se encontrar as pessoas mais pobres do Maranhão. É uma discrepância fora do normal. Os maiores empregos do estado, tem gente que ganha 200, 300 mil reais na Vale do Rio Doce, mas vem de outro estado para trabalhar. E o cara que é dono de tudo, que mora lá no Itaquibacanga, na Vila Mauro Fecura, na Vila Ariri, nem sequer tem direito a um emprego. Vereador, quero agradecer pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Eu conversei com Álvaro Pires, formado em administração, estudante de direito e vereador de São Luís. Obrigado a você. Eu que agradeço. Central de Notícias TV. A TV feita por você.